Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Entenda que a beleza é um caminho de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. A arte é tão legal, a arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. A arte é tão legal, a arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Olha nós aí outra vez, né? Pois é, a gente tem que ficar alegre, tem que ficar na leveza, né? A arte é tão legal, é muito bom o que a gente descobre através dos grandes artistas, né? As novas formas de artes. E por falar em novas formas de arte, nós vamos ver aí várias performances, vários tipos de iniciativas nessa nossa aula de hoje. Vamos lá? Vou colocar meu violão aqui na estantezinha dele aqui, para a gente começar bombando aí com a nossa aula, né? Eu soube que vocês estão aí achando um must, né? As nossas aulas aí, a gente não vai brincar com isso não, vamos lá. Olha só, linguagens artísticas, parte 2, artes cênicas, vamos ver um pouquinho das ideias do teatro aí, né? E aí, né? As artes integradas, né? A dança, a música e as artes que são assim intercambiáveis, vamos dizer assim, né? O cinema, a videoarte, as performances, os happenings, né? E as videocriaturas, tudo isso a gente vai ver aí no maior astral, porque isso é muito legal, aí tem muita coisa que a gente pode ver através disso. Vou começar aqui com vocês, já com a atividade aí, ó, chegando aí de avião aí, de cometa aí, uma atividade interativa. Vamos dizer, vou fazer aqui uma pergunta, deixar aqui uma questão, e você vai, através da nossa aula, você vai se enchendo aí de informação, e aí você vai dar a sua resposta a respeito do assunto. Olha só, quais linguagens artísticas você reconhece nessa obra? Então, observa, 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 e vai ficando atento durante a aula, aí, que aí a gente vai descobrir e você vai ter uma resposta toda sua para esse nosso tema aí, tá bom? Então, começando aqui, olha só. A música e sua linguagem artística, tá? A música é a arte sonora, tá? Então, a música como expressão visual e performática. A música é uma forma de arte que vai além do som e do ritmo. Ela dialoga com outras expressões artísticas, criando experiências sensoriais e emocionais. Nossa, a música é muita coisa, hein? É muito show isso, né? Porque a música, ela mexe com as nossas emoções, ela pode levar você a ficar triste, pode levar você para a alegria também, né? Pode criar uma atmosfera aí romântica, né? Pode criar... Tem música para todo tipo de situação, né, gente? A junção, vamos dizer só junção, a interação entre a música e as artes visuais se dá através do seguinte: as capas dos álbuns e videoclipes combinam som e imagem para transmitir conceitos artísticos. Tá? Então, o artista quer passar uma certa ideia através da sua capa, da capa do seu trabalho, né? De CD, aquelas coisas que sempre foram feitas assim para ilustrar o trabalho do artista. Não é só
o rosto dele, a fotografia, às vezes tem verdadeiras ideias, não sei se vocês olhado, se colocaram só as cabeças numa mesa, como se eles fossem ser usados para alimentação também, né? E com a cara toda pintada, né? Aí vem o Kiss também, copiou a mesma ideia aí de pintar a cara também. O Kiss é uma banda internacional que canta em inglês, inclusive, né? Então, os shows deles... Enfim, vamos voltar aqui para a gente não dispersar muito aqui com o nosso tema. A composição visual em shows e espetáculos usa luzes, cenários e figurinos para criar impacto. Viu aí? Quando certas bandas estão fazendo shows, as luzes, né, as cores, tudo isso e os cenários, né, tudo isso muda, tudo isso influencia na sensação visual que as pessoas vão sentir juntamente com a sonoridade geral. Então a pessoa é envolvida de certa maneira que fica ali no maior impacto. As obras de arte, né, e movimentos culturais influenciam os estilos musicais. Então tudo está entrelaçado, ok? Então olha só. Ainda sobre a música e as artes visuais. Viu aí aquilo que eu estava falando? Ó? Olha só, as luzes sobre a menina aí, ela dançando e ao mesmo tempo tocando violino, fazendo uma performance aí também, né? Então, as capas de álbuns e videoclipes combinam som e imagem para transmitir os conceitos artísticos, né? Então, o show do artista lá, ele quer fazer um show totalmente voltado para as ideias de combater as queimadas. Então, no show dele, tudo vai levar você a pensar nesse tipo de situação. A composição visual em shows e espetáculos usam luzes, cenários e figurinos, usa tudo para criar um impacto, né? E essas obras de arte e movimentos culturais influenciam os estilos musicais. Com certeza, sim. Estou reforçando essa ideia para vocês. E as artes performáticas, né? No teatro e na dança, a música orienta o ritmo, a emoção e a narrativa. E os artistas criam performances musicais que envolvem gestos e presença de palco, né? E aí o corpo e os instrumentos são usados nessas situações, ok? Então, seguindo aqui, vamos ver o que a dança influencia disso aí, tá? Então, a dança como linguagem artística, ela tem a ver com a expressão do corpo na arte, né? O artista, nesse caso, ele está se doando totalmente para aquela apresentação. Então, a dança é uma das formas mais antigas de expressão artística, utilizando movimentos corporais para comunicar emoções, narrativas e ideias, né? Então, durante a dança, o artista, o dançarino, ele vai uma combinação de gestos, uma certa coreografia, em que ele vai se movimentar de acordo com o espaço, o tempo e até a sonoridade, e aí ele vai fazer você a entrar nesse mundo aí, né? E você vai se enlevar, você vai se influenciar totalmente com o que está acontecendo. Vai depender do carisma e da energia do artista, né? Então, olha só, como linguagem artística, a dança transcende culturas e épocas, né? Conectando-se à música, ao teatro e às artes visuais. Desde os tempos aí memoriais que isso vem acontecendo, né? As danças sempre foram usadas em rituais, né? Em movimentos pela alegria, pela comemoração. A dança e as artes performáticas, olha só, o corpo é o principal instrumento da expressão artística do dançarino, né? E a interação, a mistura, né? A maneira como usa o espaço e o ritmo
constrói narrativas sem palavras. O que quer dizer isso? Significa que quando a pessoa está dançando e se movimentando num certo espaço, olha só como é interessante isso, tá? Enquanto o artista está, o dançarino, né, o profissional, o estudante, enquanto ele está se movendo no palco, ele vai transmitindo, vai provocando certas sensações e certas ideias nas pessoas que estão assistindo, nas pessoas que estão ali participando daquele acontecimento, daquela percepção extrasensorial, até eu diria, né? O que vai acontecendo é isso que acontece quando o artista coloca a sua arte na presença das pessoas, tá? Então vamos voltar lá para a gente ver, falar um pouco do impacto visual e emocional que é criado no público através das figuras coreográficas, né? Quem não lembra da Joelma, não é? Daquela banda em que ela dançando junto, ia à frente, jogava o cabelo e voltava, todo mundo junto, todo mundo igual, né? Era o Machus com Leite, não, era outro nomezinho, depois eu vou me lembrar, a banda. E dançando calypso, né? E tudo mais, e era maravilhoso. E tinha um impacto, você não conseguia tirar o olho daquilo ali. Vendo o que acontece entre a dança e as artes visuais, como é que essa interação, essa mistura, né, de artes, né? O que acontece? Os figurinos, os cenários, a iluminação, tudo isso faz parte para dar a forma do espetáculo, a estética do espetáculo, não é? Vocês vejam essas ilustrações aqui, ó. Aqui tem uma ideia, aqui tem outra ideia, e aqui já é outra ideia. Tudo isso é passado pelo tipo de cenário, pelo tipo de iluminação que cria formatos diferentes, não é? E esses formatos diferentes, que eu já falei para você que a estética não é exatamente a beleza, a estética é a forma, não é? E a forma pode agradar ou não. Vai depender de cada pessoa que está ali assistindo. Cada pessoa tem uma opinião. Então, o espetáculo é criado, é montado para agradar a grande maioria, porque a gente sabe que é meio que impossível agradar a todos. Não é isso? Então, os movimentos podem ser inspirados em formas e estilos das artes plásticas. Claro que sim. Não é isso? O registro da dança em fotografias e vídeos amplia a sua representação artística. Então, observa bem, veja aí que cada formatação é pensada para transmitir uma ideia, um conceito para quem está assistindo. E o hibridismo? Vamos saber melhor sobre isso aí. Quais são as linguagens artísticas híbridas? Então, seguindo aqui, a gente vê o seguinte. A palavra é uma junção de termos. O termo híbris, que vem do grego, híbrida, que vem do latim, faz surgir o termo híbrido, que significa seres fabulosos, meio homem, meio animal. Então, é uma mistura de seres. Em relação à arte, é uma arte que ela se mistura com as outras artes. De repente é um espetáculo de teatro, mas lá, naquele espetáculo teatral, vai ter partes cantadas com música ou sem música, com dança ou sem dança, ou com música e com dança, com tudo junto, né? E com interpretação. O hibridismo é bastante encontrado no universo da arte contemporânea. Então, ele está sendo cada vez mais comum ser usado na arte do nosso tempo.
resultado das misturas e hibridismos entre os gêneros, suportes, técnicas, tecnologias e mídias e linguagens que foram se acentuando a partir do final do século XIX. Ok? Então veja que o hibridismo tem a ver com a mistura, mas não é exatamente a mistura, porque muitas vezes cada uma das artes conserva a sua essência, mas juntos se autocompletam, né? O espetáculo teatral ele se completa com a narrativa que vai tendo o suporte da música, uma parte triste, uma parte em que o artista está fazendo o ator está fazendo um monólogo ali, a música vai levando a você a entrar no clima do que ele está falando. Tudo isso aí é a junção, é o hibridismo das artes. Então, as linguagens artísticas consideradas híbridas são o cinema, que o cinema já é um passo além do teatro, né? Tem tanto tem a expressão, tem a interpretação, o texto, tem a ação, como tem isso tudo gravado, filmado. Aí vem a videoarte, que tem a ver com usar artisticamente, que a gente vai ver mais na frente, o vídeo dentro da arte. Aí vem a performance, e vem o happening, e vem a videocriatura. Tudo isso aí são as linguagens consideradas híbridas, porque, de certa forma, umas se misturam com as outras, se usam como suporte uma das outras. Ok? Aí vem o cinema e vem esta pessoa aqui, que é um dos maiores atores de todos os tempos, que é o Charlie Chaplin, mundialmente conhecido pelas suas performances, né? E eu coloquei ele aí como uma ilustração, falando de cinema, nada mais pertinente do que usar o Charlie Chaplin como uma personalidade, uma representação do cinema, porque ele foi muito importante quando trabalhou no cinema mudo, com suas histórias contadas sem palavras, só com expressões. Então, o termo cinema vem da palavra kinema, né, que significa movimento. É o movimento em alta velocidade das fotografias que gera a ilusão de movimento. Então, podemos entender como imagens em movimento, é o cinema. É o conjunto de fotografias diferentes projetadas de forma rápida, 30 quadros por segundo, gente. É uma velocidade que o nosso olho não consegue acompanhar, não consegue ver a imagem parada. E dá a ideia realmente uma ilusão óptica que dá a sensação de um movimento contínuo. Certo? E aí, se tem cinema, tem refrigerante, tem pipoca e as pessoas sentadas ali para assistir, né? Verdade? Então, seguindo aqui, nós estamos vendo aí essa imagem do Charlie Chaplin e a atualíssima Fernanda Torres, né? Filha da Fernanda Montenegro, que representa o sucesso atual do cinema nacional, né? Que finalmente teve uma de suas produções reconhecida pelo o mundo especializado, né, no assunto. Ganhou o Oscar. É isso? Então, a linguagem cinematográfica é o conjunto de planos, ângulos, movimentos de câmera
e recursos de montagem que compõem o universo do filme. Gente, era muito interessante, porque você está de frente para a câmera. Deixa eu conversar aqui um pouco com vocês. Olha, eu estou de frente para a câmera, certo? Se eu estou mais para cá, eu passo uma ideia. Se eu estou muito em cima, aí eu estou passando aqui uma outra ideia. Se eu estou fazendo gestos, se eu estou numa certa posição, tudo isso aí é uma decisão que é tomada pelos diretores, pela técnica. E isso no momento da gravação. Tá? Tem vários, eu estou falando assim rapidamente, só para passar uma ideia. Né? Os movimentos que a câmera dá, o corte, você está aqui de frente, aí entra outra, isso, exatamente o que o diretor fez aí. Aí, perfeito, olha aí, tá vendo? Deu uma chamada, né? E todos esses recursos, todas essas ideias aí, são importantíssimos porque é um movimento que vai passando, vai ajudando a contar a história, o que está acontecendo no momento. Tá? Então, o cinema tem a ver com isso, a fotografia tem a ver com isso, uma certa fotografia de baixo para cima, assim, demonstra que o poder, um certo austeridade, um certo poderio do personagem, e tudo isso aí faz parte da magia do cinema. Ainda tem a pós-produção, que o pessoal pega o material montado, aí bota efeito especial, e aí vai, gente, é um mundo infinitamente mágico e grande. Ainda tem a sonorização, né? Vamos voltar lá para a gente ver um pouco mais sobre o plano, o movimento de câmera. Tudo isso tem um efeito psicológico de quem está assistindo. Né? Tudo isso vai envolvendo você. E um valor dramático específico e exerce um papel dentro da totalidade de um filme. Então, o filme ele é muito bem planejado, é um número grande, se você for prestar atenção nos créditos, é um número assim imenso de pessoas trabalhando ali para que tudo aquilo funcione. Tem a pessoa responsável só pelo microfone, pela microfonação, tem as pessoas responsáveis, aí tem o dublê, né? A pessoa que as cenas mais perigosas, tem uma pessoa, um prático que vai lá e até para as mulheres, muitas delas não querem aparecer com pouca roupa, aí contrata uma pessoa que tem um corpo parecido, e aí vai. Tem os sósias, tem os gêmeos, tem tudo isso. Tem muito recurso no cinema. Tá bom? Aí, olha aqui, o Walter Salles, ele tem a ver com o Fernando Torres, tem a ver com o cinema nacional, porque ele é diretor de cinema, é uma das pessoas que toma as decisões sobre os planos, sobre a aproximação da câmera, sobre quem ele vai mostrar, como vai mostrar, de que posição, e muito mais, muito mais, muito mais. O papel do diretor realmente é muita responsabilidade, e ele é um dos grandes responsáveis pelo sucesso atual do cinema brasileiro, né? Pelo finalmente reconhecimento do cinema brasileiro. Então, o campo, o que é o campo? Compreende tudo que está presente na imagem. Os cenários, os personagens, os acessórios. E este campo é o que não se encontra na tela, mas que complementa aquilo que vemos. Né? O que não está em primeiro plano, o que a câmera não está focando, são as coisas que estão ao lado, assim, tipo, quase que como um acessório. O plano é a imagem em movimento, tá? É uma perspectiva temporal. É muito interessante, tá? Então, olha aqui, ó. Veja que essa ilustração aqui. Tem o personagem 1, o personagem 2, o local de ação, aí vem as câmeras, olha, todas elas aqui estão obedecendo às ordens da direção, né? E tudo mais. O Walter Salles, ele é brasileiro, mas ele mora muitos anos nos Estados Unidos e trabalha com cinema
há muitos anos, né? E ele está dentro desse mundo aí há muito tempo, trabalhando, fazendo do bom e do melhor. Vem aqui, eu coloquei aqui uma das cineastas, a Carla Camurati, que foi atriz também, e grande atriz, maravilhosa, e uma beleza, né? Uma menina linda realmente. Aqui, ó, o contraplano é uma tomada feita com a câmera orientada em direção oposta à posição da tomada anterior. Aí é mais técnico, né? Mas é a posição da câmera, tá bom? Aí os ângulos são determinados pela posição da câmera em relação ao objeto filmado. E a cena? As cenas são as unidades dramáticas da ação, que pode ser coberta de vários ângulos, pode ser mostrada de vários ângulos no momento da filmagem. E aí eu trouxe também para vocês conhecerem a Fernanda Torres, junto com a mãe dela, a Fernanda Montenegro. A Fernanda Torres, ela escolheu como nome artístico o sobrenome do pai dela, mas ela é Fernanda, ela é uma das Montenegros também. A mãe dela, grande atriz, também foi indicada para ganhar o prêmio, mas no final acabou que uma artista estrangeira ganhou no lugar dela. Agora ela tem a filha representando a família aí, né? E sendo reconhecida como grande destaque. Vamos ver aqui uma curiosidade? Bora lá. Você sabia? A primeira sessão pública, a primeira vez que exibiram alguma coisa de cinema, foi no dia 28 de dezembro de 1895. Essa data aqui, ó, marca o nascimento do cinema comercial. Eles mostraram um programa de 40 minutos, né? Os irmãos franceses Lumière perseguiam a meta que norteia a sétima arte até os nossos dias. O que eles queriam? Eles queriam maravilhar, deixar o público realmente envolvido. Então, tá aí os irmãos Auguste e Louis Lumière. Eles batalharam até que conseguiram gravar, montar, mostrar um filme e que as pessoas ficaram realmente encantadas. Seguindo aqui, eu estou sempre mostrando aí o Charlie Chaplin, porque ele fez muito pelo cinema. Tá? Uma das cenas dele, esse personagem que ele criou, né? Olha só, Chaplin desenvolveu o seu principal e mais conhecido personagem, é o Vagabundo. Então, aí você vê, em cada lugar ele fica conhecido com um certo nome, né? Aí você veja que você tem, aqui no Brasil a gente chama mais de Carlito, né? Mas tem Charlotte na França e em cada lugar tem um certo nome. Então vamos ver aqui, ó. No século XX, no começo do século XX, os atores começaram a aparecer, começaram a ficar conhecidos, né? Então surge de cara aí o sensacional, fantástico, o inesquecível Charlie Chaplin, que fez da comédia pastelão a atração máxima. O que é isso? É um tipo de filme em que ele só queria mesmo fazer as pessoas rirem, né? Então ele fazia várias cenas muito engraçadas. Então apareceram os mitos e o espectador passou a ter a visão do herói e do vilão.
Então tem a pessoa que fazia o papel do moço bonzinho, que salvava a garota e, pá, e tudo mais, e aquele que era o personagem do mal, que, né, queria matar as pessoas, sei o que lá. Na atualidade, os filmes trazem novidades, novos efeitos sonoros. Você vai assistir um filme, se você... Eu não gosto, né, mas quem gosta aí for assistir um filme de terror, meu Deus, você fica apavorado, porque tem os estrondos. Uma certa vez, eu passei perto de um cinema e estava passando um filme chamado O Exorcista. E aí a pessoa deu um berro. Eu saí correndo de perto do cinema e nunca, passei muito tempo sem esquecer aquela voz ali, parecia a voz diabólica, demoníaca, uma coisa horrível. Não, não gosto. Respeito quem gosta, mas eu estou fora. Fotografias, cenários e atores. Então, na atualidade, os filmes trazem novidades, novos efeitos sonoros e visuais, fotografias, cenários e atores. Tudo isso vai somando, né? Porque isso hibridiza, que palavra, cada vez a linguagem cinematográfica. Tudo que vai evoluindo tecnologicamente vai ajudando a incrementar a linguagem cinematográfica, tá? Então, agora vamos sair um pouquinho do cinema e vamos falar da videoarte. Então, muita atenção, muita calma nessa hora aí, tá? A videoarte é uma linguagem contemporânea, uma linguagem do nosso tempo, né? Que nasceu a partir do acesso ao vídeo em meados dos anos 60, tá? Então, a partir do momento que começou a aparecer o vídeo e as pessoas começaram a ter acesso, então surge essa linguagem aí. É uma linguagem que explora principalmente as imagens em movimento, trabalha com o cotidiano, com a própria cultura visual, expondo, mostrando a ideia do artista em diversos contextos culturais. Entendeu aí? Então, a videoarte é esse tipo de mensagem aí, tá bom? Olha aqui uma ilustração. Viu aí? As TVs colocadas nessa posição, empilhadas dessa maneira. A introdução do vídeo nesse universo traz novos elementos para o debate sobre o fazer artístico. Será que é arte? Será que isso aí é arte? O que será que pode ser considerado arte? O que pode ser considerado não arte ou anti-arte? Vamos lá, né? É para a gente debater. As imagens projetadas ampliam as possibilidades de pensar a representação, além de transformar as relações da obra de arte com o espaço físico na esteira das contribuições minimalistas, tá? Isso aí são várias ideias que estão aí concentradas nessa afirmação aí, tá? Então a videoarte tem a ver com imagens projetadas. Então veja aqui, ó, essa obra aqui, ó, Esfera Ponto Eletrônico. Esfera e Ponto Eletrônico. Durante a montagem da amostra de Nam June Paik. Então, olha aqui o trabalho artístico. Um dos trabalhos, uma das possibilidades. Então, é uma linguagem considerada híbrida porque mistura contextos e mídias, fotografia, vídeo, transmissões e efeitos sonoros de rádio e televisão. Então, a linguagem da videoarte, ela tem todas essas contribuições aí. Depoimentos de pessoas, uma infinidade de possibilidades. Quer ver uma curiosidade? Olha só. Tchan! Olha esse projeto Simbiose, da Roberta Carvalho. O que ela fez? São obras em gravuras, fotografias e pinturas
propõe um diálogo entre a moderna técnica da projeção mapeada à rua e monumentos históricos. O que ela fez? Ela projeta na mata, olha aí, esse rosto dessa pessoa, grandes projeções, grandes imagens que ela vai mostrando, tá? Então é um trabalho desse tipo aí. É videoarte, né? Ó, a videoarte é uma expressão artística que utiliza a tecnologia do vídeo em artes visuais para projetar as imagens além do monitor em diferentes direções e para diferentes direções. Então, veja só, a imagem está projetada não é na TV, é fora do ambiente da TV. Então, é por isso que está aí dentro da ideia da videoarte. E a performance? Olha só, esse aqui é um tipo de performance. É uma forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais e da música. Não há participação do público, tem isso aí também, tá? Então, esse artista aí, o Joseph Beuys, né? Ele ficou aí dentro desse saco todo amarrado e colocou esse bicho, que é um coiote, que é o símbolo da América, né? Então, quando o bicho começou, ficou vários dias, quando o bicho começou a se aproximar dele, aí ele declarou: eu amo a América e a América me ama, porque o bicho começou a fazer amizade com ele, então ele colocou o nome dessa performance. Isso aí, a performance, olha só, ele ficou dentro do saco parado e tudo mais, e o bicho ficou lá, trancado com ele. Quando o bicho começou, o coiote, né, que é uma espécie de raposa, ele começou a chegar junto, aí deu-se a arte, ok? E a Ana, né? A Ana Medieta, ela fez essa performance aí, ela ficou junto com a árvore, pintada, quase sem roupa, e querendo dizer que ela e a árvore eram uma coisa só, né? Fazia parte da vida. Na década de 60, o termo arte performática foi usado para descrever obras nas quais os artistas usavam seus corpos como um meio para realizar ações que podiam incorporar música e dança, né? Então, viu aí? Essa ideia. Ela usou o próprio corpo na arte dela. E a arte contemporânea? A arte contemporânea abre-se às experiências culturais diferentes. As novas instalações, happenings e performances são realizadas. Novas orientações da arte. As tentativas de dirigir a criação artística às coisas do mundo, à natureza e à realidade urbana. Então veja aí que a Ana usou e abusou dessa ideia aí, né? Ok? Vamos conhecer aqui um artista aqui. O Flávio Carvalho, representante do movimento modernista, ele desfilou com uma saia e uma blusa de mangas curtas e bufantes, o traje tropical, fazendo uma crítica ao vestuário modelo europeu adotado em países de clima tropical como o nosso. Quer dizer, muito calor e o pessoal todo com a roupa fechada, não é isso? O Flávio do Carvalho, seu New Look, né? Em São Paulo, o artista realizou a experiência número 3. E o happening? O termo happening é criado no fim dos anos 50, tá? Pelo americano Alan Capow. É uma forma de arte que combina artes visuais e teatro sem texto nem representação. Então as pessoas estão aí, o grupo junto, todo mundo sentado, todo mundo numa certa posição, todo mundo pintado, cada um de uma cor diferente. O uso de distintos materiais e elementos de forma a aproximar o espectador, fazendo participar da cena proposta pelo artista. As improvisações conduzem a cena ritmada pelas ideias de acesso e espontaneidade em contextos variados, como ruas,
lojas vazias e outros. Isso aí é o happening, ok? O happening ocorre em tempo real, como o teatro e a ópera, mas recusa convenções artísticas. Não há enredo, apenas palavras sem sentido literal, assim como não há a separação entre o público e o espetáculo. Os atores não são profissionais, mas pessoas comuns. É gerado na ação e, como tal, pode ser reproduzido. Olha aqui, ó. Pois é. E o Porco Empalhado Happening para a Crítica, ou O Porco, do Nelson Leirner. Essa obra foi enviada ao quarto Salão de Arte Moderna de Brasília. E aí, o Porco Empalhado é arte? Trata-se de um happening, porque o artista provocou a crítica para que participasse do debate. No caso, os críticos de artes e os jurados do quarto Salão de Arte Moderna de Brasília foram envolvidos sem perceber na obra do Nelson Leirner. A situação provocou muita polêmica e discussão crítica, né? E o público, entre a crítica e o público, provocando um debate sobre o que é arte, tá? E a nossa arte interativa? Videocriatura, o que é isso? A videocriatura é um ser híbrido, uma espécie de ciborgue, que é metade gente e metade máquina, com um monitor de TV colocado por meio de armações de tubo PVC moldado a quente em cima de um ator escondido sob os mantos pretos. Não é? E, conhecendo o artista, a gente já está no finalzinho, tem o Otávio Donassi, que nasceu em São Paulo na década de 50, e trabalhou como cenógrafo de teatro. Nos anos 80, iniciou suas video performances com vídeos criaturas apresentadas em festivais de vídeo no Brasil e no exterior. Ok? Então, aqui a gente termina a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre as novas formas de arte que surgiram, né? E fazem parte da nossa contemporaneidade, continuam a surgir e vão continuar a aparecer cada vez mais formas de arte diferentes. Valeu!